Prontinho. Oi, Rodrigo, boa Tudo tarde. bom, hein? Boa tarde. Já estamos ao vivo aqui na nossa live do Conexão Bem Maior. Para quem está chegando agora, o Conexão Bem Maior é um grupo de empreendedores aqui da região do Jardim Marajoara, em São Paulo, onde a gente se reúne para fazer network e, além disso, lógico, fazer o bem também para a sociedade. Dentro do Conexão, nós temos 3 frentes de trabalho, que a primeira frente é a indicação propriamente dita, onde as pessoas, os empreendedores indicam aos outros, né? Através do nosso grupo do WhatsApp, através do nosso site e também através da nossa rodada de negócios, que acontece uma vez por mês no presencial. Além dessa frente, a gente tem a frente também de projetos sociais, onde a gente apoia algumas ONGs, algumas instituições. E isso é muito bacana, porque eu gosto muito dessa área, eu sou muito apaixonada, eu sempre fui uma voluntária em projetos sociais, então a gente quis trazer essa frente de trabalho. E a terceira frente de trabalho é a parte do conhecimento, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é compartilhar conhecimento com a nossa audiência, com os nossos amigos assim, empreendedores, e quem mais quiser chegar aqui, a gente compartilha conhecimento. Então, é isso, o Conexão Bem Maior. E hoje eu tenho o prazer, a honra, na verdade, de receber o doutor Rodrigo. Eu posso chamar você de doutor, Rodrigo? Ai, eu acho... Fica à vontade. Eu Ai, tenho pacientes que cara, me chamam de doutor, outros que me chamam de bebê, porque eu chamo todo mundo de bebê, tem pacientes que me chamam de bebê, mas fica à vontade, do jeito que você achar melhor. legal. E ele vai compartilhar aqui com a gente todo o conhecimento dele na fisioterapia e a importância de toda a questão da saúde física, né? Principalmente nós, empreendedores, que trabalhamos tanto e a gente acaba não separando um momento para o nosso corpo, para a nossa saúde física, e é isso. E eu falo por mim que assim, há algum tempo eu já entrou na minha rotina a atividade física, e assim, não foi porque eu queria, foi porque eu fui obrigada, e aí a gente sente o quanto isso é tão valoroso para a gente, tão benéfico para a gente, né? Eu só me dei conta desse benefício depois que eu comecei a fazer atividade física com frequência. Mas chega de eu falar, que agora eu já falei demais. Rodrigo, eu quero que você se apresente e conte aqui para a gente bater esse papo, que eu tô doida para saber o que a gente pode fazer aí para ter alto desempenho. Muito bem. Primeiro, agradecer a Lê, agradecer ao pessoal do Grupo Conexão. É um grupo que eu entrei há pouco tempo, né? Participei da minha primeira reunião o mês passado. As meninas sempre pegavam no meu pé, Rodrigo, você tem que ir para o Grupo Conexão, é um grupo que eu acho que é muito a sua cara. E pela questão de agenda, né? Ficou muito difícil, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a naturalidade das coisas. Então, chegou o momento de eu conhecer, né, o Conexão, e adorei de cara, né? Eu já tinha conversado com a Lê, é um grupo que me chamou muito a atenção. Então, quero agradecer aqui em especial a Raquel, do Além das Rolhas, Sim, a Luciana do Mais Marajoara, que são pacientes e que me e a... apresentaram aí o grupo. E, assim, eu estou apaixonado, parabéns pela iniciativa, parabéns pela estrutura. Eu acho que hoje em dia é difícil, né? Quando a gente fala de pessoas, juntar pessoas, porque existem muitas coisas, né, que envolvem aí o tal empreendedorismo, né? Existem as necessidades de cada um, que nem sempre são as mesmas, as vaidades, as, aquela questão de, eu tenho, eu não tenho, eu consigo, eu não consigo, então não é fácil, mas o grupo está de parabéns, tá? Então eu agradeço desde já o convite. E eu sou o Rodrigo Aguiar, muitos me conhecem, né, como Dr. Rodrigo Aguiar. Eu já trabalho na área de reabilitação física há 20 anos, né? Eu brinco que eu tenho a cara de novinho, mas já não estou tão novinho assim na profissão, né? Já estou há 20 anos, né, na área de fisioterapia. Eu sou formado pela Uninove, né? Eu sou da turma de 2005, 2006, e desde 2005 eu já atuo com ortopedia, mas hoje eu levanto muito a bandeira, sou muito grato à Uninove, né, onde eu estudei, mas hoje eu levanto a bandeira da Santa Casa, então eu sou especialista e mestre pela Santa Casa, tanto os dois eu acabei fazendo por lá. É, e venho desde essa época trabalhando principalmente com atividade resistida, e eu tenho uma visão um pouco diferenciada, né, da fisioterapia. Eu acho que quando a gente pensa em saúde, a gente tem que ampliar um pouco mais a visão, né, porque a saúde ela não é ausência de doença somente, né. Muita gente olha para a saúde como ausência de doença e na verdade não é só isso, né. Eu acho que quando a gente olha para a área da saúde, né, ou buscar saúde somente para não ter doença, eu acho que a gente está deixando uma lacuna muito grande, uma lacuna aberta aí, e é onde a gente vai explorar o menos importante, que é ter saúde, que vai muito além de não ter doença. Eu acho que no advento da pandemia, a pandemia trouxe muitas coisas interessantes para a gente, né? Vamos tentar tirar desse limão uma bela limonada, né? Então, a Covid, ela trouxe para a gente
a expertise de olhar para dizer o seguinte: e aí, pessoal, se vem um vírus aí do nada, que para o mundo, independente se você é de classe social mais baixa ou de classe social mais alta, se você é jovem, se você é idoso, Não e importa. então a gente teve um impacto muito grande, né? E isso assustou muita gente. E Sim, agora, sendo bem específico na nossa live de hoje, principalmente o empreendedor. Quem daqui não se parou na época da pandemia e falou: e agora? Como que eu vou lidar com tudo isso? Como que eu vou fazer tudo isso? Como que vai ser o meu trabalho, o meu ganha-pão? E muitos esbarraram justamente: eu não posso pegar o Covid, eu não posso ter Covid. E aí muitos se preocuparam com aquela questão: será que eu tenho saúde suficiente para encarar um Covid de frente, para eu poder sair da minha casa e trabalhar? Então, assim, eu acho que essa pergunta muitos fizeram, muita gente, infelizmente, fechou portas, perderam emprego, e muitas dessas pessoas acabaram perdendo tudo isso por não entender quem eram eles dentro da questão física, da questão mental, da questão emocional, porque eu falo que o que levou muita gente para o caixão, infelizmente, no Covid foi justamente isso. Primeiro, a inabilidade do sistema em não entender como tudo veio, mas também o não preparo das pessoas, como o preparo individual em relação a corpo, mente, a saúde como um todo, né? Então aqui eu já faço, né, a primeira pergunta para todo mundo que é empreendedor aqui, né, e que tem seu negócio. Vocês tem medo de ficar doente? Principalmente hoje o empreendedor, muitos deles são autônomos, né? Normalmente a empresa é só ele, às vezes não tem funcionários, mas quantos têm medo de ficar doente e dizer: pô, como é que eu vou sair para trabalhar? Como é que eu posso, amanhã eu vou acordar, como que eu vou trabalhar, desenvolver o meu trabalho? Então eu acho que essa luzinha que fica, essa dúvida que fica na nossa cabeça é o que norteia a nossa live. E aí, você tem a tranquilidade de dizer: se eu ficar doente, como que o meu negócio vai fluir? Né? E o que eu posso fazer para não ficar doente? Porque é inerente ao ser humano, né? A doença, ela é inerente ao ser humano. Não tem como a gente não ficar doente ao longo da vida, né? Agora, o que a gente pode fazer para minimizar essa preocupação nossa? E aí que eu acho que é o cerne principal da nossa live de hoje, né? O que a gente pode fazer? Como que a gente prepara o nosso corpo para evitar que, caso eu fique doente, eu conseguir ainda manter o meu trabalho, o meu negócio, o meu fluxo de caixa, os meus clientes, e não ter aquele medo de falar: meu Deus do céu, porque eu falo que é descobrir um santo para cobrir outro, né? Então, na sim. verdade, às vezes você deixa de fazer uma coisa para fazer outra. Então, eu acho que a gente já pode começar a live pensando por esse lado, né? E eu acho que é isso, né? De introdução, eu acho que é isso. Não sei se você tem alguma dúvida. Não, E eu eu acho quero que esse até, bate-papo vai, eu quero vai ser até bom para todo mundo. Quero até compartilhar com você que eu, assim, quando eu sempre fiz atividade física, mas não com frequência, tá? Começava, parava. E aí a gente é mãe, vira mãe, depois trabalha, não cabe mais na sua rotina a atividade física. Quer dizer, a gente acha que não cabe, né? Essa é a história. A gente Sim. acha que não cabe a atividade física. E aí, no meio da pandemia, eu fiquei doente, mas não foi Covid, eu tive uma outra doença. E a minha médica falou o seguinte: olha, Lê, para sua recuperação ficar boa, ficar 100%, você tem que fazer atividade física. Não tem outra opção. Ela falou: a única coisa para você combater o que você teve e não ter mais é atividade física. Eu falei: doutora? Não tem jeito. Falei, e outra, você agora passou dos 50 anos, você também entra na menopausa, você é obrigada a fazer atividade física, não tem jeito, querendo ou não. Então, assim, aquilo me deu uma luz, eu falei: gente, é verdade. É verdade. Por que que eu nunca tinha colocado na minha rotina a atividade física? Eu dava prioridade para tudo, menos para minha atividade física. E aí eu coloquei na rotina. Cara, as coisas fluíram de uma tal maneira que hoje, assim, quando eu não vou fazer minha atividade, eu falo: meu Deus, tá faltando alguma coisa. E é verdade, e está faltando. E tá faltando alguma coisa. Então, assim, e aí eu comparo com amigas, tal, né, da mesma idade e tal. Eu falo: cara, foi graças a eu voltar para atividade física que eu tô muito melhor do que algumas amigas por aí, entendeu? Comparando com algumas pessoas. Então Sim. é isso. Eu queria te contar isso, que foi uma mudança de hábito na minha vida, entendeu? Como eu disse, né, eu sou desde 2002, eu me deparo, eu sempre fui um praticante de atividade física, eu já fui da Uhum, luta, treinei muito tempo na luta, então eu já estou inserido na atividade física desde os meus 16 anos, mas eu uhum, não tinha essa visão que o exercício, ele tem muito mais benefício do que as pessoas imaginam. A gente exato. vive num mundo que a estética, o visual, ele é, infelizmente, ainda o predominante. Muita gente busca situações como nutrição, Uhum, própria musculação, normalmente por um viés estético, né? Eu não estou sim, dizendo que esse viés não deve ser colocado em pauta, até porque quando a gente se olha no espelho e se sente bem, massageia o ego da gente sim, e faz bem também. Então isso também é um benefício.
Porém, a gente tem que pensar que, e mais uma vez vou levantar a bola aqui, da época do Covid, porque a gente tem agora um pré-Covid e pós-Covid, né? Feliz daquele que consegue entender esse pós-Covid, né? Eu tenho, os meus pacientes, eu falo com eles quase diariamente que a gente ainda não colheu o pior do Covid, a gente ainda vai colher, principalmente com saúde mental, e no grupo a gente tem bastante psicólogos que trabalham com isso, é bem legal, porque é um trabalho amarrado, e eu sempre brinco, né, lá em casa, eu falo para as meninas, não queiram imitar o pai na fisioterapia, não. Imitem as amigas do pai psicóloga, porque eu acho que a profissão do momento é uma profissão que vai vir numa crescente, porque saúde mental é uma coisa que não tem como a gente tirar do mesmo patamar da atividade física. Então, pensando nisso, eu levantei aqui 3 pilares, eu tentei nortear nosso bate-papo aqui, Ale, um pouco de ciência junto, tá? Eu acho que não tem como a gente fugir da ciência. Então, assim, para a gente ter uma condição ideal como empreendedor, a gente precisa ter um tripé. Esse tripé ele é baseado em energia física, mental e emocional. Isso todo mundo já sabe, todo mundo consegue imaginar que eu preciso ter uma qualidade física boa, eu preciso ter uma qualidade mental e uma qualidade emocional boa. E o empreendedor, ele gasta isso todos os dias. Ele gasta isso da hora que ele acorda à hora que ele chega em casa. Por exemplo, quando você acorda, então vamos pegar você a ler como exemplo. Você já acordou sabendo 300 mil coisas que você tem que fazer no dia. Você já entrou num gasto energético mental absurdo, porque você, por mais que seja organizado, eu estou levando em consideração que sua agenda está na sua mão, que você pegou seu celular, que você colocou tudo certinho, mas você já colocou o seu cérebro para colocar e fazer sinapse o tempo inteiro. Seu cérebro está a milhão, porque ele tem que ser assim. O empreendedor precisa pensar toda hora, ele tem que pensar na frente. O empreendedor que não pensa na frente, ele sofre muito. Então isso já tem um gasto de energia absurdo. Outra questão, você tem a questão emocional, como você disse, você é mãe, né? Então existem outras preocupações, você vai pegar seu carro, pô, será que não tem um assaltante aqui do lado? Será que eu vou pegar trânsito? Então, você já sai de casa também com o seu emocional a milhão, e aí você já está amarrando junto com o seu mental. Então, muita gente acha que gasto energético é aquilo que a gente faz na academia na esteira. Muito pelo contrário. Esses 2 primeiros pilares que eu falei para você é o que mais gasta energia na gente. É o que causa a tal da estafa. A estafa mental, ela é a pior coisa que pode acontecer. E o que acontece? Nós, como empreendedores, pelo fato de ter que pensar um passo à frente, a gente está o tempo inteiro gastando energia com isso. E isso é um gasto energético absurdo. E aí, consequentemente, para eu fazer todas essas coisas acontecerem, eu preciso ter o meu físico para tudo isso. Então, eu preciso ter tá dirigindo, então estou lá sentado o tempo inteiro, ou eu preciso me movimentar, ou eu vou estar na minha loja, eu preciso estar pegando peso, ou eu estou o dia inteiro na academia trabalhando. Então, o meu físico, ele vai consumir uma energia também. Então, imagina que esse tripé, ele é um tripé que indiretamente ou diretamente, dependendo de como é seu dia a dia, ele está gastando energia. E o que é energia? Toda a nossa célula, existe uma coisinha chamada ATP. Todo mundo lembra lá da aula de biologia, né? Para a gente conseguir fazer coisas, a gente usa essa energia através da ATP, que tem uma estrutura lá dentro da célula que chama mitocôndria, é lá dentro que acontece essa energia. E a gente não gasta ATP só no exercício, a gente gasta para pensar, e gasta muito. A gente gasta para fazer o coração bater, a gente gasta para o intestino funcionar, a gente gasta para imaginar coisas. Então, imagina, nós como empreendedor, a gente já tem esse gasto energético absurdo ao longo do dia. Então, o que eu falo de cara aqui para nós, empreendedor? Primeira coisa, como trabalhar esse tripé? Então, de cara, e aí o grupo, né? Eu acho que o Grupo Conexão tem todos esses profissionais, a gente precisa ter profissionais na nossa vida. Eu não sei tudo, né? Se eu for falar, por exemplo, de tráfego pago, eu estava vendo uma live, eu esqueci o nome do rapaz que estava aqui, eu não sei de tráfego pago, eu não entendo, então eu preciso ter um profissional para me direcionar. Então, para a gente ter esse tripé muito bem estruturado, muito bem respaldado, a gente precisa de alguns profissionais. Quais são eles? Um fisioterapeuta, um educador físico, um psicólogo e um nutricionista. Esses 4 profissionais, eles cercando e conhecendo o empreendedor, ele consegue trazer isso para o dia a dia e começa a alinhar situações. Então imagina, isso a gente está falando do profissional da saúde. Porque não tem como. Obviamente que todo mundo sabe o que comer. Agora, você faz? Você sabe. Agora, você faz? Não faz. O que eu mais ouço dos meus pacientes é, se eu não tenho o Rodrigo, eu não faço. Eu não consigo fazer, eu nem vou. Então, a gente precisa do profissional. E o fim de semana é cruel, né? Porque você mete o pé na jaca achando que não vai dar nenhum efeito no final de semana. Não, só sábado e domingo não tem problema. Gente, é o pior, né? Sexta, sábado, domingo é o pior dia se a gente não se controlar, né? As nossas células, elas não sabem contar. Exato. Elas não sabem o que é dia, o que é noite. Elas vão trabalhar com aquilo que você permite que ela trabalhe. Agora, é extremamente importante para nós, empreendedores, que faça do todo um pouco mais leve. O que eu vejo hoje, né? E óbvio, eu também já, né, pisei muito na jaca, atropelei etapas, né? Eu, antes da pandemia, eu tinha 4 unidades da minha clínica, eu tinha 26 funcionários. Então, imagina, é assim,
E eu não percebia muitas coisas. Hoje, se você perguntar, hoje eu tenho a clínica em Interlagos, eu e minha esposa, a gente faz o domicílio, a gente tem uma funcionária lá. E é o que Uhum. eu quero. E eu falo muito pro meu sócio. Já já também, meu amigo, eu quero menos uma clínica, eu quero só meu trabalhinho, porque a gente precisa entender e fazer de tudo isso uma coisa um pouco mais tranquila. Uhum. Obviamente que a gente, como empreendedor, a gente tem aquela coisinha do quero mais, né? Sim. Principalmente quando você vê o resultado acontecendo e que é o objetivo de todos. Mas qual o custo desse objetivo? Qual o custo desse ganho? Será que eu estou tendo outras valias, né, são importantes também? Porque Uhum. enquanto a gente está jovem, a nossa célula produz energia, mesmo a gente não dando substrato para ela e ajudando ela, mesmo assim ela produz. Mas chega uma hora o corpo cobra da gente. Então, num segundo momento, o que eu penso aqui, Ali, que a gente pode falar? Rodrigo, existem questões práticas que no meu dia a dia eu posso fazer? Eu não vou vir aqui falar para você, vamos para uma academia, porque eu acho que isso já está meio óbvio para todo mundo, que o treinamento resistido, ele tem que fazer parte. A gente pode um Uhum. dia montar um material só de treinamento resistido. Mas na correria do dia a dia, o que eu posso fazer pensando em poupar a minha energia, ou como recuperar essa energia que eu estou perdendo para pensar. Então, existem dicas práticas. Eu até fiz um vídeo, coloquei, não sei se todo mundo viu, um pouquinho do spoiler da live. Então, se você está aí vendo a live agora, pega aí, anota que são coisas bobas, coisas Uhum. simples, mas, de novo, a ideia aqui é você recuperar a energia que você está perdendo, que você também não está percebendo que você está perdendo. E aí Uhum. vai faltar para você ir para uma academia, vai faltar para você brincar com seu filho. Quantos podem estar aqui na live que chega em casa, que eu também dei um spoiler disso, e aí o filho está lá esperando para brincar às 7, 8 horas da noite, e quer um banho e quer uma cama. Né? Eu já vi várias psicólogas aqui que trabalham com questão parental que falam disso também. E isso Uhum. respalda na questão física. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês. A primeira dica que eu dou para meus pacientes, e alguns até ficam bravos comigo, é a seguinte: talvez chegue um paciente para mim, vou dar o exemplo da dor. O paciente chega para mim e fala: Rodrigo, eu tenho uma dor aqui no pescoço. Aí eu falo para ele: tá, beleza. Quanto tempo para essa dor aparecer? Você acordou com a dor? Não, não acordei com a dor. Tá, quanto tempo depois essa dor apareceu? Ah, Rodrigo, uns 20 minutos, a dor já tá. Aí eu falo para ele o seguinte: então quando der 19 minutos, você muda a sua atividade, porque ela dói com 20, com 19 ela não dói. Então, o que eu proponho para vocês empreendedores? Coloquem no celular de vocês, e hoje o celular tá moderno, né? Hoje dá pra gente fazer tudo no Sim. celular. Coloca um temporizador para de cada uma hora, cada 2 horas, você fazer pausas estratégicas de 3, 5 minutos para você levantar, tomar um copo d'água, olhar o nada. A minha psiquiatra ela é fantástica. Ela falava: Rodrigo, eu preciso todo dia de 8 minutos do seu dia para você olhar para o nada, para você ter um ócio. Olha para a nuvem e fica olhando a nuvem andar. Só 8 minutos, Rodrigo, eu quero. Aí eu brincava com ela: pode ser no trânsito? Ela falou: não, você tem que estar só você. Só Então, a dica que eu dou para vocês agora é: pega na sua rotina do dia a dia, põe um temporizador, sei lá, de 1 hora, 2 horas, vai fazer uma outra atividade que dure entre 3 e 5 minutos. Vou tomar uma água, vou dar uma folhada num livro, vou olhar um videozinho no YouTube, mas não no ramo seu de trabalho. Vou lá ver um. Eu adoro ver stand-up, eu ponho stand-up e fico vendo Uhum. no carro. Vai fazer outra coisa. Porque nesse momento você vai quebrar o custo energético do seu corpo e você vai mudar o estímulo. O nosso corpo Uhum. ele é 100% estímulo. Quando eu mudo o estímulo, eu mudo a forma de captar essa energia. E aí eu começo a dar uma reequilibrada, uma Uhum. revigorada. Uhum. Outra Uhum. dica que eu dou: muita gente fala do alongamento. Eu tenho um projeto gigantesco que é para quebrar a ginástica laboral. Eu sou contrário à ginástica laboral. Posso explicar um dia para quem quiser, pode me chamar que eu explico por quê. Mas a ginástica laboral ela não é funcional, principalmente a forma que é feita. A ideia é muito legal, mas chegar num lugar e ficar lá 5 minutos, isso não é atividade laboral. Uhum. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente pensa no alongamento. Mais do que alongar, pessoal, vamos promover movimento, vamos mexer o corpo. O alongamento, quando você tem uma infecção de garganta, você tem que tomar antibiótico. Quando você tem uma inflamação, você toma um anti-inflamatório. Quando você tem uma febre, você toma um antitérmico. Por que você alonga se você não está encurtado? E quem disse para você que todo músculo necessita ser alongado? Então, esquece o alongamento, pessoal. Pode acreditar em mim. E pode me cobrar lá na frente. Faz movimento. Mexe a escápula, levanta, sente e levanta da cadeira. Sei lá, pega o turno da manhã. Eu vou pegar 5 minutos e vou fazer um movimento aleatório. Vou bater palma, vou mexer para lá e para cá. Só se mexe, pessoal. Papai do céu criou isso daqui para a gente mexer. Não existe uma regra. Não existe movimento errado, pessoal. Não existe postura errada. A melhor postura é a próxima. Eu esqueci o nome da fisioterapeuta, ela tem esse slogan com ela, e é isso. Papai do céu permite que eu faça tudo isso daqui. Ele não falou que eu tenho que ficar assim. E Uhum. outro, o ser humano, ele não foi feito para ser avaliado estaticamente. Ele foi feito para ser avaliado em movimento. A gente Uhum. não fica parado. A não ser que eu seja um soldado britânico, que sou obrigado a ficar parado lá o tempo inteiro.
Mas Uhum. não. Então, a outra dica é, mexa-se. De tempos em tempos, mexa-se. Qual movimento? Mexe. Mexe o pé, mexe a mão, mexe o pescoço. Põe a articulação para trabalhar. E a terceira dica, que para mim é a mais importante: água. Água. Isso que está falando com vocês aqui é 70% água. Uhum. Por que eu estou falando isso, pessoal? A nossa célula, ela é basicamente água. Se eu começo a não jogar água para dentro, meu corpo tem dois mecanismos. Ou ele vai reter o que ele tem, porque você não está dando água e a gente precisa de água para viver, para gerar energia a gente precisa da água. Ou ele vai fazer o quê? Ele vai começar a tirar água de lugares que não é tão legal, como do seu intestino. Você já imaginou? É feio o que eu vou falar agora. Já pensou você tomar água com cocô? Não é legal. Mas quando Não. você não toma água, o seu corpo tem estratégias para tirar água do seu corpo para reidratar outras regiões. E água, meu amigo, tem em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar tem água. Ah, Rodrigo, eu já vi uma galera falando que tem que tomar 6 litros de água. Não, pessoal, calma. O que nós empreendedores vamos fazer? Igual a Lê mostrou ali, ó. Pega a sua garrafinha, não precisa dar gole grande. Pega água, molha a boca ao longo do dia. Se ao longo de um dia você tomar 2 garrafinhas de 1 litro, bicando ela ao longo do dia, seu corpo está hidratado. E Uhum. mais do que hidratado, o seu corpo está produzindo energia. Ele está produzindo energia. Quando você tem água no corpo, o seu raciocínio ele é mais rápido. E o que o empreendedor precisa, que a gente falou lá no começo da live? O pensamento do empreendedor tem que estar um passo à frente. O empreendedor, ele não tem que pensar, ele está pensando na soma, no resultado e de como criar um novo resultado sobre o resultado. Esse é o bom empreendedor, esse é o empreendedor que vai produzir. Você precisa entender seu negócio como um todo. E quantos de vocês não devem estar hoje em dia falando, meu Deus, o meu negócio não vai para frente, eu não consigo mais pensar. Olha, eu não vou falar para você que só tomar água vai resolver, porque você precisa de outras coisas. Mas que a água vai te ajudar a dar clareza, a pensar um pouco melhor, isso eu tenho certeza que vai. Porque sua disposição vai melhorar, você vai ter muito mais energia para gerar aí no seu dia a dia. E aí sim, procure talvez um nutricionista para ajustar, fazer talvez uma bioimpedância, olhar como é que está a sua água Uhum. e aí ajustar essa dose. Agora, o que eu posso falar aqui de cara é que uma garrafinha de água de manhã, de 1 litro, uma garrafinha de água à tarde bicando, não precisa também ter um profissional para mandar tomar isso de água. Assim como você não precisa ter um fisioterapeuta para fazer movimento aleatório. Então a gente Uhum. sabe o que tem que ser feito. Então eu acho que isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de empreendedores. Não sei se Sim. você tem alguma pergunta, se está legal, se está Gente, no ritmo bom. eu tô amando, que aula, que aula. Eu Ah, adoro esse seu conceito de movimento, que para mim também sempre foi isso. Eu preciso estar em movimento, não estar parada. Eu sempre fui muito agitada, então eu gosto de estar em movimento, né? Confesso para você que eu odeio fazer musculação. Meu negócio é dançar, sim, fazer coisas mais em movimento, mesmo que ficar lá só um, dois, três. sim. Não aguento a musculação, mas eu faço, eu faço. Então eu gosto dessa coisa do movimento. Tem tudo a ver, Rô, tudo a ver, é isso mesmo. É. O que eu vou falar agora, né, já partindo já para uma fase mais final da nossa live, Uhum. e aí vai entrar um pouco nisso da musculação. Agora eu vou falar um pouco da minha área, propriamente dito, voltada para o empreendedor. Hoje, se a gente for procurar na literatura, eu vou te dizer o seguinte: mais da metade de quem publica sobre atividade resistida hoje, a gente está pensando em longevidade e prevenção de lesão. O que acontece? Hoje, a gente tem que olhar para o músculo como um grande órgão produtor de longevidade do nosso corpo. Existem Uhum. N trabalhos hoje que mostram que você ter um membro inferior forte vai te dar uma configuração de uma velhice mais saudável, menos doença cardiorrespiratória, uma pressão sobre o seu coração bem menor. E o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo, na verdade, isso? O empreendedor, ele não é um empreendedor com data para acabar. Hoje eu estou com 42 anos e eu me pergunto, meu Deus, até quando eu vou conseguir fazer o que eu estou fazendo da forma que eu estou fazendo? Né? Eu tenho 2 filhas, e aí, será que o meu corpo ele vai aguentar isso há quanto tempo? E aí sim, quando a gente fala de longevidade como empreendedor, se você falar, não, daqui a um ano eu já não vou trabalhar mais com nada, vou fazer morango do amor, vou aprender a fazer umas outras coisas que também é trabalho, mas que exige talvez às vezes um pouco menos, você consegue fazer em casa, beleza. Agora, aquele cara que tem que pegar o trânsito, sai, e exige muito do físico, então para um pouquinho, pensa e diz, como eu estou cuidando do meu físico? Vou dar um exemplo nesse ramo também agora do doce. A minha esposa tem uma tia que ela trabalha com bolo. Sempre produziu, sempre fez bolo, já tinha os clientes dela. Hoje a produção dela já é menor. Por quê? Como que produz se fisicamente eu não aguento? Como que eu, Rodrigo, com 50 anos, será que eu consigo sair de Arujá e vir para Santa Amaro, como eu faço de quarta e de sábado? Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Então, pessoal daqui
que não faz atividade física, que eu sei que muita gente faz. Então eu quero falar com quem não faz. Se você não faz atividade física, eu não estou dizendo que você tem que gostar. Vou contar um segredo para vocês. Casa de ferreiro, espeta de pau. Hoje eu não tenho treinado musculação. Não tenho tido tempo, mas o meu movimento, as minhas coisas eu faço. Então, o que a gente precisa estar fazendo? Pega um horário, um horáriozinho. Vai na Decathlon da vida, numa Centauro da vida. Compra um pezinho. Não gosta de academia? Tá ótimo. Compra um pezinho. Quando a gente fala de atividade resistida, não necessariamente o peso é a única forma de dar carga. Se eu falar para você, pega 1 quilo e faz aqui no bíceps, você vai falar, Rodrigo, é besta. Se eu falar para você, pega esse 1 quilo e fica 3 minutos fazendo isso, já não é mais tão leve. Qual que é a variável agora? Não é mais o peso, é o tempo. Então, a gente não faz trabalho resistido porque a gente não quer. Então, você não precisa gostar de academia. Você tem variáveis na sua casa que pode ser uma cadeira. É o que eu falo para todo mundo. Eu não preciso de uma academia para eu atender meu paciente. Se você me der uma cadeira e 1 metro quadrado, eu consigo fazer um monte de coisa. Então, para você ter longevidade empreendedor, regra número 1 na musculação: membros inferiores. Tenha uma costa forte. Tenha uma panturrilha forte. Porque coxa forte e panturrilha forte, você protege seu sistema cardiovascular, e coxa forte, você protege todo o arcabouço ósseo que está em cima do alicerce. Vocês já viram um prédio ser feito sem alicerce? Não. Então, quem que é o alicerce do corpo? O membro inferior. Consequentemente, N trabalhos já tem mostrado para gente que membro inferior forte diminui doenças respiratórias, doenças cardiorrespiratórias, doença de pele, doença mental. Já tem muito trabalho aí que mostra que aumento da circunferência de coxa diminui, inclusive, doenças neurodegenerativas. Então, não tem por que a gente não estar fazendo atividade física. Então, se você não faz, pega um profissional, aí eu vou puxar a sardinha, Rodrigo Aguiar está por aqui, pode chamar, estamos por aqui, mas tenho vários amigos personagens, tenho vários amigos fisioterapeutas. Então, assim, Rodrigo não tem horário? Próximo, vai para um colega, mas procura estar fazendo alguma coisa, porque você vai precisar disso lá na frente. Por quê? Se você quer ter um negócio próspero, que é o final do nosso tema da live, você precisa cuidar do seu corpo. Por quê? Corpo forte, mente sã. Esse ditado é antigo. Então, não tem por que vocês não treinarem, pessoal. Então, para o seu negócio, às vezes, decolar, está faltando você cuidar do maior ativo da sua empresa, que é você. O maior ativo que a gente tem é a gente, que é justamente o que responde lá a primeira pergunta. Você tem medo de ficar doente? Por que você tem medo? Porque você não está cuidando do maior ativo da sua empresa. Porque se você cuidar, obviamente que você vai ficar muito mais tranquilo, você vai ficar menos preocupado, vai gastar menos energia e o seu negócio com certeza vai decolar. E a última dica é, se você é da região, vai para o Grupo Conexão. Por quê? Você vai conhecer um monte de gente, vai pegar dicas. Por que eu estou adorando o Grupo Conexão? Pô, tem psicólogo, tem de tudo, tem coisa ali que eu não. Então, assim, como eu tô engatinhando ainda, mas como é que é o rapaz lá? Esqueci o nome dele. Eu fico com o negócio do porão da tinta. E ele deu a dica agora lá no grupo. A gente conversou disso ontem, né? Até parece que ele ouviu a gente conversando. Cara, desde o primeiro dia que ele falou tinta, porão da tinta, cara, não sai da minha cabeça. Eu tô até pensando em fazer reforma em casa para comprar tinta com ele. Porque, cara, é isso, pô, é um cara alegre. Porque quando você tá bem com você, fisicamente, você é um cara alegre, você é despojado, você emana energia boa, sua pele tá legal. Então, empreendedores, vamos pensar por esse lado, vamos aproveitar o grupo, que eu acho que o grupo tem muita ferramenta legal pra gente fazer os negócios serem prósperos e decolarem. É isso. E sabe que eu falo muito assim para as minhas amigas, né, pro Conexão mesmo, falo, faz uma atividade física que você gosta. Por exemplo, eu voltei a dançar, eu sempre gostei de dançar, mas como, né, não tinha muita rotina, não tinha tempo e tal, não me dediquei tanto na dança. E agora eu voltei a dançar. Gente, mas tá me fazendo um bem, mas um bem, uma felicidade, uma alegria. Assim, daqui a pouco é minha aula. Eu vou terminar a live aqui com você e já vou sair correndo para minha aula. Não tem o que faça eu faltar na minha aula, porque é algo que eu gosto, que eu me identifico. Então, assim, é isso, né, Rô? É sobre isso. A gente tem que fazer as atividades que a gente se identifica e fazer as atividades que a gente realmente precisa, que você acabou de falar, com o fortalecimento da nossa musculatura. E um outro comentário também, quando você falou sobre isso, as minhas amigas aqui da academia, a gente tem uma turminha, né, que vai junto, e o nosso teste, todos os dias, toda vez que a gente se encontra, o nosso teste é assim: deixa cair uma coisa no chão, vamos lá, agacha e levanta. Vamos ver se você está agachando e levantando direitinho. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu vou soltar um vídeo semana que vem que é justamente isso. Eu tenho uma senhora que eu atendo, ela tem 84 anos, e ela tem uma energia, e ela cobra de mim assim: Rodrigo, tá muito leve, eu quero treinar mais. Aí você pergunta para ela, né? Mas por que você quer? Ela fala: porque eu preciso sentar na privada. Se minha perna não funcionar, eu não vou sentar na privada. Aí eu combinei com ela, a gente vai fazer um vídeo, o exercício
por que ela faz exercício. Já tem uns desses na internet, mas eu achei mó barato ela partir disso, né? Porque às vezes as pessoas não levam isso em consideração. Você precisa agachar porque você precisa sentar na privada, meu amigo. Você precisa levantar na privada. Você precisa se limpar, que é outro Você precisa se exercício, limpar. Sim, outro sim. movimento. Então, assim, a gente fala muito disso na academia. A gente quer chegar nos 80, levantando, subindo, direito. E é muito triste, Ale, quando a gente vê pessoas, e aí minha profissão, infelizmente, às vezes traz essas situações também, quando a pessoa era muito ativa, e aí quando ela perde, ela se dá conta de que ela poderia ter feito diferente. E aí é ruim pra gente, porque fica aquela sensação de, cara, mas agora o leite É, derramou, eu posso fazer duas coisas. A primeira é limpar o fogão porque o leite derramou. E a é, segunda é ferver um novo leite. E aí é, depende de cada um querer sim. ferver um novo leite, querer limpar o fogão. Então, eu acho que oportunidades como essa da live e ouvir as situações é justamente essa. Por que não? Por exemplo, eu tenho uma psicóloga que estava falando de atividade parental, eu tenho uma filha do primeiro casamento. Por que não ouvir aquelas dicas? Por que não aplicar aquelas dicas? Né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer um funil, sim, da boa informação, e mais do que fazer o funil, usá-la. Porque senão não adianta eu ter a melhor roupa e não usar nunca. Na hora Verdade. que eu for usar ela, a traça pode ter comido. E assim serve tudo na vida. Então, enquanto a gente está empreendedor, porque a gente não vai ser empreendedor talvez a vida toda, uma hora o corpo nosso ele vai envelhecer e a gente não vai ter mais essa energia. E deixa o corpo envelhecer, pessoal. É natural. Não briga com a senilidade, deixa o corpo envelhecer. Porque quando a gente não respeita o envelhecimento, o corpo ele não dá conta. Né? Então deixa ele envelhecer. Envelheça com saúde, vocês vão ver o quão gostoso é. Quando eu vejo as minhas senhorinhas, hoje eu estava atendendo uma paciente, uma senhorinha treinando, não era nem minha paciente. Cara, aquilo me enche demais de orgulho. Eu falo, cara, é isso, é sobre isso. É Né? sobre. Então, eu espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho na. Quem quiser me procurar também, fico à disposição. Fala onde que está a sua clínica, como que a gente fala com você. Ó, a Forte, é assim, a Avenida João Peixoto Viegas, Tá, 586, mas para entender, atrás do Shopping Interlagos. Você pronto. passou o Shopping Interlagos, tem um posto Ipiranga ali, você vai fazer o contorno atrás do posto Ipiranga, ela já tá lá. Eu, Rodrigo Aguiar, não fico na clínica, pessoal, para atendimento. Eu Uhum. fico só domiciliar, a minha esposa também domiciliar, tá? A gente tem a Raíssa que fica lá, uma fisioterapeuta fenomenal. A gente está com uma estrutura muito completa, eu vou soltar já já no grupo para vocês. Mas antes de eu falar aqui, senão eu vou esquecer, quem é do grupo Conexão, então tem que estar lá no grupo. Então quem está vendo a live aqui não é do grupo, não vai estar valendo. Mas quem é do grupo Conexão, para ver que eu estou cheio de boa vontade, hein, pessoal, eu quero ajudar vocês. Se vocês chegar lá no grupo Conexão e colocar, Rodrigo, eu quero um suporte online. Eu vou liberar para todo mundo do grupo Conexão 15 dias com uma planilha de treino de membro inferior básico para vocês. 15 dias aberto para vocês. É um aplicativo que eu uso com meus pacientes. Eu vou deixar aberto, mas tem que ir lá e falar, eu quero. Porque quem não quer, não quer. Mas se for lá no grupo e falar, Rodrigo, eu quero, vai ter 15 dias do liberado treino de membro inferior, para vocês verem certinho como que é um treino, o que tem que ser feito. E se depois dos 15 dias você quiser continuar, quem é do Grupo Conexão, 50% off. E aí eu Que conto o preço para vocês lá. Tá? legal. Depois E você é isso. coloca isso lá, hein, no grupo, para Vou eles. colocar lá, vou colocar lá. E quem for participar da próxima reunião vai ganhar a bioimpedância com uma avaliação do Rodrigo Aguiar. Então, quem for lá, pode me chamar, que a gente marca a bioimpedância, aí a gente tem que marcar o horário. Então, para Tá, quem estiver na reunião tá. presencial, pode me procurar lá e falar, Rodrigo, eu quero fazer a bioimpedância contigo e quero fazer uma avaliação contigo sobre a análise do que você viu na bioimpedância. Então, participou, falou comigo lá, eu quero, a gente marca lá mesmo, a gente agenda, vai até a clínica, aí sim a gente marca lá na clínica e a gente faz a bioimpedância de todo mundo que estiver no presencial. Show. Perfeito. Oh, que delícia. Amei. Amei, amei tudo, tudo, tudo. Muito bom. Muito obrigada pela sua disposição. Obrigada aí pelos presentes que você está distribuindo aí para nossa turma. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Peraí. Tá. Não tem pergunta, só tem agradecimento. Só pessoal E você agradecendo. tinha falado também, Ale, dos arroba. Então, assim, ó, existem dois arrobas que vocês podem seguir. O arroba Ica Fisioterapia, que é o da clínica. Então, vocês entram lá, vocês vão ver todas as atividades da clínica. E o arroba Rodrigo Aguiar Físio, que é o trabalho que eu faço tanto na clínica, né, quando eu participo lá, e todo o meu trabalho domiciliar. Tá? Então, pode procurar no arroba Ica Fisioterapia e no arroba Rodrigo Aguiar Físio. Pronto, fechado. Rô, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima quinta-feira, no presencial. E é isso, gente. Você que ainda não participa do Conexão, vem, que olha quanta coisa boa que tem nesse lugar. Obrigado, Rô. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço, pessoal. Obrigado pela atenção. Um abraço e tchau, que esse é o slogan do Rodrigo. Beijo. Tchau, tchau. Daí,